Caso Triplex. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será ouvido somente em maio pelo juiz Sérgio Moro. Receita Federal já recebeu mais de 600 mil declarações do imposto de renda. Emprego em queda. Brasil perde mais de 40 mil postos de trabalho em janeiro. Estradas em péssimas condições deixam os produtores rurais em polvorosa. Transporte de grãos pela BR-163 gera atrasos e prejuízos. Jornal francês levanta suspeita e diz que a escolha do Rio para sediar as Olimpíadas envolveu propina. Loterias da Caixa. Quina acumula e Lota Fácil tem 3 ganhadores. Tite convoca a seleção brasileira para os jogos contra o Uruguai e o Paraguai com 3 surpresas. Uma delas é Diego Souza do Esporte Clube Recife. A bola volta a rolar neste domingo na Arena da Amazônia com o jogo entre o Fast Clube e o Santos do Amapá Piracopa Verde. Tudo pronto para o jogo deste sábado na Arena da Amazônia, envolvendo as equipes dos amigos do José Aldo e do Rones Torres. Policiais militares prendem jovens envolvidos em roubo no bairro de São José. E estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h49 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo, como vivemos o tempo hoje em Manaus? Nublado a parcialmente nublado pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O Instituto Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 18 milímetros neste sábado. Parte dessa chuva já caiu durante a madrugada. Com mínima de 23, a máxima de hoje deve chegar aos 34 graus centígrados. As águas do Rio Negro subiram mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar está agora em 25 metros e 75 centímetros. E os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Juricaba operam sem restrições para pousos e decolagens. Sábado, 4 de março de 2017. Hoje é o 35º dia do ano no calendário gregoriano. Hoje se comemora o dia de São Casimiro. Faltam 330 dias para acabar 2017. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Túnel novo ligando Botafogo e Copacabana era inaugurado em 1906. O presidente Tancredo Neves nascia em 1910. Franklin Delano Roosevelt inicia seu governo nos Estados Unidos em 1933. Dadá Maravilha, ou Dario José dos Santos, jogador de futebol, nascia em 1946. A ponte Rio-Niterói, com 12,9 quilômetros de extensão e vão central de 300 metros, era inaugurada em 1974. O DOPS de São Paulo era extinto em 1983. Marguerite Duras, escritora francesa, morria em 1996. Agora 5h50 em Manaus. O amistoso beneficente amigo do José Aldo versus amigos do Rones Torres entra em contagem regressiva. A segurança será uma das maiores prioridades da partida. Para garantir isso, a Polícia Militar do Amazonas vai atuar com as tropas do Comando de Policiamento Metropolitano, Comando de Policiamento Especializado, Comando de Policiamento Ambiental, além de unidades administrativas e membros da Academia da PM. Ao todo, cerca de 450 homens vão atuar no policiamento tanto da área externa da arena quanto da área interna, além dos 4 pontos de revista posicionados nas entradas do estádio. Para evitar tumultos, os portões da Arena da Amazônia neste sábado vão abrir às 15 horas e o acesso da população poderá ser feito pelos 2 portões da Constantino Neri, pelas catracas B e C. A partir das 13 horas iniciará o bloqueio das ruas, que será intermediário, isolando a Avenida Constantino Neri no sentido bairro Centro com a Rua Lores Cordovil. As avenidas do Samba e Belmiro Vianês também estarão fechadas. E a partir das 17 horas o público poderá prestigiar na Arena da Amazônia apresentações de fanfarras de escolas estaduais, além de apresentações de ginástica rítmica. A sugestão é que as pessoas possam chegar com antecedência na arena para garantir um bom lugar. As pessoas com deficiência poderão usufruir do ônibus adaptado Transporta, que desde as 15 horas estará realizando o transporte até a Arena da Amazônia. O ponto de encontro é na Vila Olímpica de Manaus e o trajeto será até o portão D do estádio, serviço este gratuito. Aquele PCD que desejar ir em carro próprio, basta apresentar a carteira especial na entrada da Constantino Neri e terá acesso ao estacionamento prioritário para o jogo. 5h52 em Manaus.
Um dos mais emocionantes e empolgantes eventos de triatlon do mundo, o Mixed Relay, desembarca pela primeira vez no Brasil e Manaus foi a cidade escolhida como sede. A competição acontece neste sábado 4, com largada às 7 horas na Ponta Negra, e são esperados mais de 300 atletas. O evento é uma realização da Federação de Triatlon do Amazonas, a FETRIAN, com apoio do governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Neste domingo 5 acontece a 4ª edição da Corrida da Mulher Amazônica, prova que vai homenagear o dia daquelas que diariamente orgulham a sociedade. A disputa será de 5 quilômetros e além de medalhas e troféus, os vencedores vão receber a premiação em dinheiro. A corrida terá largada às 7 horas na sede da Secretaria do Estado da Fazenda do Amazonas, Cefaz, localizada na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, e conta com o apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. O programa Manaus Mais Saudável realizará neste domingo, dia 5 de março, às 8 horas da manhã, no Anfiteatro da Ponta Negra, a primeira pesagem motivacional da 5ª edição. Serão aproximadamente 120 participantes que subirão na balança para conferir seus resultados com um mês de programa. A pesagem motivacional consiste em acompanhar e estimular os participantes a continuarem focados na redução do peso. Esta etapa premiará os 10 melhores colocados de ambos os sexos, com diversas cortesias, entre diárias em hotéis, kits de suplementos, sessões de estéticas ofertadas pelos patrocinadores. Todos os participantes serão avaliados diante dos quilos perdidos para auxiliarem nos ajustes de suas dietas e atividade física. O controle do peso é feito em 4 etapas. A primeira e a última acontece no Laboratório do Estudo do Desempenho Humano da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM, localizado no minicampus da UFAM, e as duas pesagens intermediárias serão de caráter motivacional e acontecem a cada 30 dias. Ainda no ritmo do carnaval, samba e bossa nova voltam ao palco do Teatro Amazonas neste sábado a partir das 20 horas com o Amazonas Band, que apresentará o concerto Arranjadores Brasileiros com entrada franca para reverenciar o mais tradicional dos ritmos do Brasil. E para quem perder a edição deste domingo, o concerto terá uma segunda apresentação na terça-feira, também a partir das 20 horas. A apresentação, que é parte das comemorações dos 120 anos de uma das casas de espetáculos mais famosas do Brasil, traz peças de compositores brasileiros como Zuzuca, Luiz Bandeira e Djavan, arranjadas por diferentes artistas. Vamos fazer um passeio por diferentes épocas da música popular brasileira, mostrando um pouco do que os principais arranjadores do Brasil fizeram ao longo desses anos, explica o maestro Rui Carvalho, regente da Amazonas Band. O Amazon Jazz Club apresenta neste sábado a partir das 16 horas, sessão especial dedicada ao gênero musical que influenciou artistas em todo o mundo. Na programação consagrada ao jazz, tem show com Ítalo Jimenez, Miquel Pinheiro, além de Jam Session especial com a cantora Marcela Bartolo, que participou do The Voice Kids Brasil e que está lançando neste domingo no YouTube a sua primeira música autoral chamada Recomeçar. O evento deste sábado, que reunirá músicos, pesquisadores e fãs do jazz, acontece no Salão de Evento do Conservatório de Música do Amazonas, que funciona nas dependências do Centro Cultural Morada das Artes, na Rua Constelação Ursa Maior, Morada do Sol, no Aleixo. Espetáculos, oficinas e outras brincadeiras prometem agitar o Parque Cidade da Criança neste fim de semana, dias 4 e 5 de março. Depois da programação especial de carnaval, as atividades no espaço continuam com brincadeiras populares, musical e sessões de fotos com personagens. A programação acontece das 14 às 20 horas, tanto no sábado quanto no domingo. As atrações principais dos 2 dias ficam por conta do espetáculo Musical Encantado, que acontece das 17 às 18 horas, e da sessão de fotos com personagens das 18 às 18h40. Além disso, brincadeiras populares, oficina de álbuns, de figurinhas e cineminha com o filme A Pequena Sereia, a história de Ariel, completam a programação. E na próxima terça-feira, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, irá participar da soltura de quelônios, realizada pelo projeto Pé de Pincha, na comunidade de Santo Antônio, localizado no ramal do Mamuri, no quilômetro 64 da BR-319, Manaus Porto Velho, que fica dentro do município do Careiro Castanho. Durante o evento, que ocorrerá 8 às 17 horas, o IPAAM irá promover diversas atividades aos participantes, entre elas a oficina de leitura do IPAAM na Biblioteca Móvel Juscelino Batista. O acervo, que contém cerca de 600 títulos com variados temas sobre o meio ambiente e preservação, está disponível
para leitura. O projeto Pé de Pincha é um programa de extensão da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, que ajuda as populações tradicionais na conservação de quelônios ameaçados pela caça predatória. Herança indigesta. Ano letivo da Rede Pública Municipal de Iranduba começa sem merenda e com a maior parte das escolas em péssimas condições estruturais e até os computadores utilizados pela Secretaria de Educação, os donos levaram. Quem tem os detalhes é J. Rai. Em cerimônia realizada na manhã de ontem no auditório da Prefeitura de Iranduba, foi aberto oficialmente o ano letivo de 2017 nas escolas da rede municipal de ensino, cujas aulas começaram na última quinta-feira. Autoridades do Executivo, Legislativo, gestores escolares, professores e estudantes prestigiaram a solenidade, que teve a participação do coral da Escola Damasceno Braga. Falando em nome dos gestores escolares, a professora auxiliadora Benacon destacou o compromisso da classe para este ano, apesar dos inúmeros desafios que estão por vir. O nosso objetivo maior é a melhoria na qualidade da educação. Esse ano, o nosso maior desafio é atingir o IDEB por ocasião da Prova Brasil. Nós já alcançamos o índice em 2015, mas nós queremos alcançar o índice em 2017 também. Queremos esse destaque em nível nacional. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, pediu apoio dos servidores da educação para vencer os obstáculos, principalmente no que se refere ao péssimo estado em que se encontram as escolas, com problemas nas instalações físicas, elétricas, hidráulicas, etc. E voltou a anunciar medidas paliativas para garantir o cumprimento do calendário escolar. Vou passar a andar nos colégios com vocês. Vou sentar com vocês, vou ver a dificuldade que tem. Da aula de segunda a sexta, sábado e domingo, nós faz alguma coisa, ajeita uma sala, ajeita duas, pinta, reforma. E se Deus quiser, quando entrar de férias, nós vamos estar preparados para que já entrou de férias hoje, amanhã começa a reforma nos colégios. A falta de merenda é outro problema que as escolas municipais de Iranduba estão enfrentando neste início de ano letivo. A secretária de Educação, professora Rosa Fonseca, revelou que o depósito da merenda escolar foi literalmente saqueado e a nova gestão tem que comprar até mesmo os recipientes para transportar produtos perecíveis. E por que não tem merenda? As pessoas irresponsavelmente gastaram o dinheiro que entrou na cota, não compraram nenhum gênero para iniciar o ano letivo e agora a gente tem que esperar essa nova cota, mas o prefeito nem está esperando, já está se antecipando e eu creio que daqui no máximo, uma semana ou uma semana e meia, esses gêneros estão chegando nas escolas. Rosa Fonseca declarou ainda que até os computadores da Secretaria de Educação foram levados, sob a alegação de que eles não pertenciam ao patrimônio municipal e sim estavam emprestados para a CEMEI. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6:07 em Manaus. A Prefeitura de Manaus vai anunciar na próxima terça-feira, dia 7 de março, o resultado da primeira chamada do edital 2017 do programa Bolsa Idiomas, o PBI. A solenidade acontece às 15 horas no auditório Paulo Quintanilha, da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. A lista dos estudantes habilitados na primeira chamada vai ser gerada automaticamente por meio do sistema desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da ESP, a partir do cruzamento e análise dos dados dos mais de 11 mil inscritos no programa. Quem passa pelo entorno do Mercado Adolfo Lisboa, no Teatro Amazonas e Igreja de São Sebastião, entre outros locais que fazem parte do Centro Histórico de Manaus, nem imagina a rica história que tem por trás de cada construção. Foi com o pensamento de despertar um novo olhar sobre as edificações antigas da capital, por meio da iconografia do artista plástico Moacir Andrade, que um projeto foi desenvolvido por estudantes da Escola Municipal Anastácio Assunção, no bairro São Lázaro, zona sul de Manaus. O projeto, intitulado Iconografia de Moacir Andrade, um olhar sobre as edificações antigas no Centro Histórico de Manaus,
foi desenvolvido com apoio do governo do Amazonas por meio da FAPEAM. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa, o Colégio Benjamin Constant, o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e a Igreja de São Sebastião são alguns dos pontos já visitados pelos cientistas juniores Andréia Silva, Kimberly Moraes, Reison Silva, João Ribeiro e Keveli Ferreira, todos eles do ensino fundamental. No próximo dia 9 de março, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, o governo do estado estará com inscrições abertas para 5.814 novas vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. As aulas dos cursos ofertados serão realizadas no Centro Tiago de Melo e nos 7 centros estaduais de convivência da família e do idoso da capital. Neste ano, a capacidade de atendimento do CETAM na zona leste de Manaus será ampliada com a oferta de cursos do novo espaço do Centro Tiago de Melo, para beneficiar os moradores dessa área da cidade. As inscrições para as 8 unidades serão realizadas exclusivamente pela internet no dia 9 de março, a partir das 8 horas até o preenchimento das vagas disponíveis em cada curso. As aulas iniciarão no próximo 27 de março. 6:09 em Manaus. O governo do Amazonas, da área de administração e gestão, está fazendo um grande inventário de todos os imóveis de propriedade do estado. O trabalho está sendo feito com a participação de órgãos públicos estaduais, entre secretarias, autarquias e fundações que estão reunindo os dados, inserindo esses dados no sistema imóveis.am, desenvolvido pelo Departamento de Gestão do Patrimônio da Secretaria de Estado de Administração e Gestão, SEAD. O projeto Imóveis.am faz parte de um grande esforço determinado pelo governador José Melo a todas as secretarias e órgãos do governo estadual, com o objetivo de melhoria da gestão. Todos nós, que somos servidores públicos, temos de trabalhar em cima da qualidade do serviço, disse José Melo quando anunciou as mudanças no secretariado no fim de janeiro. Uma reunião entre a secretária executiva do Procon Amazonas, Roseli Fernandes, e representante das empresas administradoras de estacionamento dos shoppings de Manaus sinaliza para o entendimento em torno da questão do tempo de tolerância para o consumidor que frequenta e utiliza os estacionamentos destes estabelecimentos comerciais. Na reunião, a secretária do Procon pediu uma maior compreensão por parte dos administradores em torno do novo prazo estipulado por alguns shoppings, que passou para 15 minutos, um tempo considerado exíguo para o consumidor. Ao fim da reunião, foi definida uma nova data para que os representantes das empresas de estacionamento e o Procon Amazonas possam assinar o TAC. A reunião será na sede do Procon Amazonas no próximo dia 17 de março, a partir das 9 horas da manhã. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Secretaria Executiva de Políticas para as Mulheres, Fundo de Promoção Social, entre outros órgãos, inicia a agenda do Março Mulher, com a campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres de 5 a 31 de março em Manaus e Iranduba. A abertura será no próximo dia 5, domingo, amanhã, às 8 horas, na 4ª Corrida da Mulher Amazônica, em frente à Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz, na Avenida André Araújo, bairro do Aleixo, zona centro-sul de Manaus. No local vão acontecer, através da unidade móvel de atendimento itinerante, rodas de conversa e atendimentos jurídicos de orientação sobre violência doméstica, familiar e direitos da mulher, além da abordagem educativa com a entrega de material informativo. A programação tem o intuito de informar e sensibilizar a sociedade sobre o tema, divulgar a rede de serviço do Estado oferecida à mulher em situação de violência e dar visibilidade aos direitos das mulheres. A agenda inclui seminários, atendimentos jurídicos, oficinas, palestras, rodas de conversa, mutirão de julgamentos e audiência pública. O calendário completo está em www.sejusc.m.gov.br e também no facebook.com/Sejusc. A primeira pauta após a abertura da campanha será na próxima terça-feira, 7, com um seminário de atualização e alinhamento sobre violência contra a mulher, de 8 às 17 horas, na sede da Sejusc, na rua Bento Maciel, conjunto Seletramazon, bairro Adrianópolis, Zona Sul. O governo do Amazonas vai realizar na próxima terça-feira, dia 7 de março, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz AM, o 19º sorteio mensal da campanha Nota Fiscal Amazonense na sede do Jornal do Comércio, localizado na Avenida Tefé, Japim, Zona Sul. O sorteio será realizado às 15 horas. Concorrerão 118.121 consumidores e 93 entidades sociais. E no total serão sorteados R$98 mil. Serão sorteados para os cidadãos 8 prêmios de R$5 mil, um de 10 mil e um de 20 mil. As entidades sociais concorrem a 8 prêmios de R$2 mil, um de 4 mil e um de 8 mil. As notas
notas foram emitidas no período de 1º a 28 de fevereiro de 2017. Desde que a campanha começou em agosto de 2015, aproximadamente 224 mil pessoas cadastraram o CPF no site da campanha Nota Fiscal Amazonense e participam dos sorteios diários, mensais e especiais e já distribuíram mais de 21 mil prêmios. 6h13 em Manaus. De 7 a 10 deste mês, das 8 às 17 horas, a Defensoria Pública do Estado realizará atendimentos na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, no prédio anexo ao 13º DIP, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Palestras educativas sobre direitos da mulher e violência doméstica acontecem de 6 a 31 nos Centros de Convivência da Família, Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e unidades básicas de saúde, UBS, escolas estaduais e municipais, órgãos públicos e privados. Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, até o dia 10, na sede do governo, haverá programação especial para servidores do Estado, com palestras, agendamento para exame de mamografia, testes rápidos de glicemia, inscrição para práticas esportivas oferecidas pela Vila Olímpica, massagens, maquiagem e sorteio de ingressos para eventos culturais. O Bloco das Piranhas foi adiado pela segunda vez. Agora a festa tradicional do Carnaval de Manaus deve ocorrer no sábado, 11, segundo os organizadores do evento. A primeira data marcada para folheiro, dia 26 de fevereiro. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que, devido os organizadores do bloco não terem apresentado em tempo hábil a documentação necessária para a realização do evento, o setor de planejamento estratégico da PM disponibilizou as datas 11 e 12 de março para a festa. O Ministério da Educação, o MEC, prorrogou o período de pré-seleção da lista de espera do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O prazo encerraria nesta sexta-feira 3, mas foi estendido para o dia 17 de março. A mudança foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Os estudantes interessados devem monitorar o site do programa para checar a divulgação do resultado. Caso apareça como pré-selecionado, o estudante deve acessar o sistema informatizado do FIES, o CIS-FIES, e efetivar a inscrição em 5 dias úteis a partir da data de divulgação do resultado no sistema. No ato da inscrição, o candidato deve escolher a instituição bancária e a agência de sua preferência. As inscrições para o concurso público de admissão às escolas de aprendizes marinheiros encerram-se na próxima segunda-feira, dia 6. A oferta é de 1.240 vagas para candidatos do sexo masculino, solteiros, com 18 anos completos e menos de 22 anos no dia 1º de janeiro de 2018 e com o ensino médio completo. Os rendimentos brutos iniciais após o curso de formação são de cerca de R$1.900. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ingressomarinha.mar.mil.br ou em um dos endereços dos postos de inscrição listados no edital. A taxa é de R$30. No momento da inscrição, o candidato escolherá em ordem de prioridade entre 3 áreas para se especializar: apoio, eletroeletrônica ou mecânica. De acordo com a classificação do concurso, a opção escolhida será seguida. 6h16 em Manaus. O grupo, com cerca de 50 haitianos que realizou um protesto no aeroporto de Manaus na última quinta-feira, dia 2, será relocado em voos de outras companhias aéreas, segundo o Programa de Orientação de Proteção do Consumidor do Amazonas, o PROCON-AM. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira 3, quando parte do grupo foi transferida para 3 abrigos na capital, após problemas em voos da companhia Incel Air. A decisão foi um acordo entre o PROCON e as companhias aéreas. As empresas que se responsabilizaram por realocar os haitianos são a Azul Linhas Aéreas e a Gol. Por meio de assessoria, a Azul informou que até a tarde desta sexta-feira, pelo menos 10 passageiros seriam realocados em voos da companhia. A Gol comunicou que a companhia Incel Air encerrou as atividades no início da semana e não notificou a companhia sobre possíveis reacomodações de passageiros. A empresa citou ainda que vai incluir parte dos haitianos nos próximos voos sem pagamento de taxas e que parte do grupo deve seguiu ontem mesmo para Guarulhos. O governador do Amazonas, José Melo, determinou nesta sexta-feira 3 que a Secretaria Estadual de Segurança Pública, SSP,
faça a convocação dos candidatos aprovados no concurso público realizado pelo órgão em 2015. A convocação será feita em 3 etapas nos meses de maio, junho e setembro, tempo necessário para que a Secretaria de Segurança Pública faça a substituição de servidores temporários pelos concursados. O concurso público da SSPAM aprovou 320 candidatos, sendo 20 na função de técnico de nível superior e 300 de assistente operacional de nível médio. O exame aconteceu em 2015 em atendimento a uma determinação do Tribunal de Contas do Estado, TCAM, para a redução do número de servidores temporários. Polícia. O dono de uma pizzaria situada na Rua Bela Vista, bairro de Educandos, na zona sul de Manaus, foi morto a tiros na noite de ontem. Segundo a Polícia Militar, o comerciante de 37 anos foi alvejado quando trabalhava na reforma do local com outros 2 homens. Os suspeitos fugiram sem ser identificados. A segunda Companhia Interativa Comunitária SICOM atendeu a ocorrência. De acordo com a guarnição, os suspeitos adentraram o comércio, efetuaram os disparos e fugiram a pé por um beco. A perícia técnica informou que o comerciante foi alvejado com 15 tiros. Fernando Gomes Dias, de 28 anos, de Samuel Monteiro dos Santos, de 25, foram presos no Careiro Castanho. De acordo com o delegado da 34ª Delegacia Interativa de Polícia, DIP, Daniel Antoni, a dupla suspeita de comandar o tráfico no município e planejava invadir a delegacia para resgatar presos. O delegado explicou que Fernando e Samuel estavam sendo investigados por tráfico de drogas e são suspeitos de terem praticado um homicídio ocorrido no dia 21 de janeiro deste ano naquela cidade. Disse ele, ontem recebemos denúncia de que estavam em uma casa comercializando drogas. Em conferência a denúncia, entramos na residência e encontramos as drogas, os apetrechos e as armas e os 2 suspeitos, disse o delegado. De acordo com o delegado, com a dupla foram apreendidos um revólver calibre 38, 5 munições intactas, espingarda calibre 28 com 2 munições, uma balança de precisão, 200 gramas de maconha, 320 gramas de oxi, 130 gramas de pasta base de cocaína e mais 12 trouxinhas de oxi e cocaína. Além da droga, foram apreendidos ainda material para embalar e refinar os entorpecentes. Além da droga, foram apreendidos ainda material para embalar e refinar os entorpecentes. O mototaxista de 29 anos de idade foi preso às 10 horas da manhã de ontem por tráfico de drogas. O fato aconteceu na Avenida do Saizeiro, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. A equipe de investigação do 4º Distrito Integrado de Polícia chegou até o homem após denúncia telefônica que informava que um foragido da justiça estaria trabalhando como mototaxista na comunidade Grande Vitória. Após a delação, nossa equipe de investigação passou a monitorar o local indicado e conseguiu identificá-lo como morador daquela localidade. Montamos campana no lugar e interceptamos o infrator no momento em que ele trafegava em via pública. Um mandado de prisão em nome dele foi expedido no dia 9 de dezembro de 2010 pelo juiz José Ribamar Costa Soares, da primeira vara criminal, explicou Ricardo Cunha, delegado titular do 4º DIP. Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária detiveram nesta sexta-feira uma dupla de adolescentes que efetuaram um roubo a um estabelecimento comercial localizado na Alameda Cosme Ferreira, bairro de São José, na zona leste de Manaus. De acordo com a equipe de policiais da viatura 9885 e 6126 da madrugada de ontem, foi repassado via rádio que uma loja situada na referida Alameda havia sido arrombada e que um dos infratores se encontrava no local. Imediatamente as equipes se deslocaram ao endereço e constataram a veracidade do fato e foi feito contato com o proprietário do estabelecimento. O infrator foi detido ainda dentro da loja, identificado como um menor de idade, HCCC, 13 anos, que confessou participar do delito e confessou também que a mercadoria furtada estava na casa de seu comparsa CARC, de 15 anos. Em deslocamento à casa do segundo infrator, no imóvel foram encontrados diversos pertences da loja e mais R$162. E diante dos fatos, foi dada voz de prisão à dupla e os infratores, como as partes envolvidas, foram conduzidos à delegacia de atos infracionais para as providências legais. Loteria. O sorteio de número 1909 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 38 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas no horário de Brasília, deste sábado 4 em São Paulo, capital. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio,
O ganhador poderá adquirir 10 iates de luxo ou 19 imóveis de 2 milhões cada um. E se quiser investir na poupança, o sortudo poderá garantir uma aposentadoria de R$201 mil por mês. E vamos continuar falando de loterias, agora com a Lotomania, concurso de número 1741. 20 acertos, 2 apostas ganhadoras, cada uma recebe 13.186.479 e 44 centavos. Os 2 ganhadores são de Panelas, no estado de Pernambuco, e Piedade, no estado de São Paulo. Com 19 acertos, 26 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma dessas apostas, R$24.541,12. 18 acertos, 461 apostas ganhadoras. Prêmio para cada uma delas, R$1.235,80. 17 acertos, 6.082 apostas ganhadoras, prêmio R$65,56. 16 acertos, 21.671 ganhadores. Cada um recebe R$18,40. 15 acertos, 87.870 apostas ganhadoras, o prêmio R$4,53. 0 acertos, ou seja, que não acertou nenhuma dezena, 2 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$159.517,28. E aqui, Edson, interessante. Os 2 ganhadores com 0 acertos são os mesmos lá de Cascavel. Aliás, um é de Panelas, no Pernambuco, que fez a chamada aposta espelho, né? E o outro é de Cascavel, no Ceará. Esse sim não acertou nada. Mas tem outro aqui de Panelas, de Pernambuco, e com certeza é esse que fez, acertou as 20 dezenas. Ou seja, ele recebeu R$13.186.479,44 pelos 20 acertos e mais R$159.517,28 pelo 0 acerto. Cabra de sorte. 6h31 em Manaus. O assunto agora é Quina, concurso de número 4.324. A Quina acumulou novo acertador com 5 dezenas. O prêmio acumulado R$7.200.000 para o concurso de hoje, sábado. A quadra teve 83 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$6.736,66. O terno, 7.039 apostas ganhadoras, prêmio R$119,45. O Duque, 185.816 apostas ganhadoras, prêmio R$2,48. Atenção para as dezenas do concurso de número 4.324 da Quina. Anote. 06. 07. 32. 37. 50. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 4.324 da Quina. Confira. 06. 07. 32. 37 e 50. Edson, vamos agora às dezenas da Lotomania, que nós não jogamos ainda. Isso é verdade. Lembra? Então vamos boa lembrança, Eduardo. Concurso 1741, atenção para as dezenas da Lotomania. Dezenas 04, 05, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 43, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 64 e 82. Agora sim, o assunto é Loto Fácil, concurso de número 1481. 15 acertos, 3 apostas ganhadoras. Uma é de Jaguaquara, na Bahia, outra de Eusébio, no Ceará, e a terceira de Conselheiro Lafayette, lá nas Minas Gerais. Portanto, saiu para Bahia, Ceará e Minas Gerais. Todas as apostas do interior: Jaguaquara, Eusébio e Conselheiro Lafayette. E cada uma delas recebe um prêmio muito bom: R$1.167.875 e mais 31 centavos. Com 14 acertos, 502 apostas ganhadoras, o prêmio R$1.640,44. 13 acertos, 23.821 ganhadores. O prêmio fixo R$20. 12 acertos, 288.152 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$8. 11 acertos, deu um bocado. 1.416.041 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$4. Atenção para as dezenas do concurso 1481 da Loto Fácil. Anote. 03, ou digo 02. 03. 05. 07. 08.
09 11 17 18 19 20 21 23 24 25. Vamos repetir as dezenas do concurso 1481 da Loto Fácil. Confira. 02 03 05 07 08 09 11 17 18 19 20 21 23 24 25. Agora 6h35 em Banal. Esportes. Sem contar com o atacante Gabriel Jesus, que está lesionado, o técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados da seleção brasileira, com Diego Souza do Sport para compor o ataque nas partidas contra o Uruguai e o Paraguai pelas eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. Outras novidades da lista foram o goleiro Ederson do Benfica, chamado pela primeira vez, e o meia Diego do Flamengo. O Brasil enfrentará o Uruguai no dia 23 deste mês de março, lá em Montevidéu. 5 dias depois, a seleção comandada por Tite enfrentará o Paraguai na Arena Corinthians. A seleção lidera as eliminatórias com 27 pontos, 4 a mais do que os uruguaios que aparecem em segundo. Assim, uma vitória contra os uruguaios pode deixar o Brasil com 7 pontos de vantagem na liderança do torneio e a vaga para a Copa do Mundo da Rússia em 2018 praticamente assegurada. A lista completa é a seguinte: goleiros Alisson da Roma, o Everton do Atlético Paranaense, Ederson do Benfica, zagueiros Gil do Shandong Luneng, Marquinhos do PSG, Miranda da Inter de Milão e Thiago Silva do PSG. Os laterais são Daniel Alves do Juventus, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Marcelo do Real Madrid. O meio de campo será composto por Casemiro do Real Madrid, Diego do Flamengo, Fernandinho do Manchester City, Giuliano do Zenit, Paulinho do Guangzhou, Felipe Coutinho do Liverpool e Renato Augusto do Beijing. Além de William do Chelsea, atacantes Diego Souza do Sport, Douglas Costa do Bayern de Munique, Firmino do Liverpool e Neymar do Barcelona. E Eduardo Silva, os resultados dos jogos de ontem. Pelo Campeonato Paulista, apenas 2 jogos: Botafogo 3, Mirassol 1 e Red Bull Brasil 1, Palmeiras 3. E a bola volta a rolar hoje nos campeonatos regionais, Eduardo. No Campeonato Cearense jogam Fortaleza e Itapipoca. Maranguape e Guarani de Juazeiro. No Campeonato Mineiro jogam hoje Tombense e Democrata. Atlético Mineiro e Vila Nova. Tricordiano e URT. Campeonato Paranaense. Curitiba e Prudentópolis. Foz do Iguaçu e Atlético Paranaense. Campeonato Gaúcho. Grêmio e Internacional. Campeonato Paulista. Linense, Grêmio Novo Horizontino. Corinthians e Santos. Campeonato Carioca, Taça Rio. Cabo Friense e Tigre do Brasil. Campos e Bom Sucesso. E chegou o momento do campeão amazonense de 2016 entrar em campo para a disputa da Copa Verde. Na tarde deste domingo, dia 5, Fast enfrenta o Santos do Amapá na Arena da Amazônia às 16 horas no horário de Manaus, com transmissão da Rádio Difusora. A partida é o primeiro encontro com o rival do Amapá na busca da vaga para a segunda fase da competição regional. As duas equipes voltam a se encontrar no dia 9 no Estádio Olímpico Zerão, em Macapá. O jogo será no próximo dia 19, o jogo de volta. O desembargador Gilberto Clóvis Farias Matos, da 15ª Câmara Civil, acolheu nesta sexta-feira o pedido de efeito suspensivo dos clubes e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para a realização da final da Taça Guanabara com torcida mista. Assim, Flamengo e Fluminense disputarão um clássico com a presença dos seus torcedores no domingo, às 16 horas, horário de Brasília, no Engenhão. A autorização da Polícia Militar para a presença de torcida mista foi o ponto central da argumentação da dupla Fla-Flu e da Ferge. E deu resultado. Agora Eduardo. os envolvidos correm para disponibilizar os ingressos aos torcedores. Agora 6h38 em Manaus. A seguir, caso Triplex, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será ouvido somente em maio pelo juiz Sérgio Moro. Receita Federal já recebeu mais de 600 mil declarações do imposto de renda. Emprego em queda. Brasil perde mais de 40 mil postos de trabalho em janeiro. Estradas em péssimas condições deixam os produtores rurais em polvorosa. Transporte de grãos pelo BR-163 gera atrasos e prejuízos. Jornal francês levanta suspeitas e diz que a escolha do Rio para sediar as Olimpíadas envolveu propina. Detalhes daqui a pouquinho nas últimas notícias do Jornal da Manhã. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.
na capital, no interior, nossas ações em todo lugar. Amazonas, governo das pessoas. Saúde. Recado importante, pessoal. Se você fez a solicitação para realizar exame de imagem, é importante retornar até a unidade de saúde para atualizar seus dados. As unidades não estão conseguindo contato com alguns pacientes, mas a novidade é que já existem procedimentos autorizados para realização no Hospital Delfina Aziz. Então não perca tempo. E o interior? Boa notícia! Em Coari, o governo do Amazonas inaugurou uma nova escola de tempo integral e concluiu a recuperação de outras 5 escolas. Além deste grande benefício para as nossas crianças, um sonho de mais de 20 anos foi realizado com a inauguração da Ponte do Pera. O governo também autorizou o início das obras de reforma do Hospital Dr. Odair Carlos Geraldo e, em parceria com a Prefeitura, as ruas do município serão asfaltadas. Somado a tudo isso, ainda teremos a implementação da matriz econômica para desenvolver a produção de peixe em cativeiro e a fruticultura. Promoção social. E o Fundo de Promoção Social FPS entregou em Coari para a Associação Pestalozzi um micro-ônibus todo equipado. Tem até ponto para cadeirante e porta alargada. É um benefício para mais de 150 pessoas e acessibilidade para quem tem deficiência. Bacana, né? Amazonas, governo das pessoas. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h41 em Banal. Últimas notícias. Na próxima sexta-feira, dia 10, 4,9 milhões de pessoas nascidas em janeiro, fevereiro e março já poderão sacar o dinheiro do FGTS das contas inativas. A expectativa da Caixa Econômica Federal é de que os saques dessa primeira liberação cheguem a cerca de 6 bilhões de reais. Até julho, quando o último lote será liberado, os saques podem chegar a 30 bilhões de reais, segundo as estimativas da Caixa. Até esta sexta-feira, 3, o site exclusivo da Caixa já recebeu 175 milhões de acessos. O juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, declarou extinta a punibilidade da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu há um mês, aos 66 anos. Ela respondia com o marido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 2 processos no âmbito da Operação Lava Jato. A defesa da ex-primeira-dama havia requerido à Justiça Federal no Paraná que ela fosse absolvida sumariamente em função da sua morte. Foram presos nesta sexta-feira ontem no Uruguai 2 suspeitos de envolvimento em operação de lavagem de dinheiro do esquema chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público Federal, Vinícius Claret, o Juca Bala e Cláudio Fernando Barbosa, sócio dele, foram detidos após pedido da Força Tarefa da Operação Calicut, desdobramento da Lava Jato, como informou a Globo News. Juca Bala foi citado na Operação Calicut pelos irmãos idoleiros Renato e Marcelo Chebar, que fizeram delação premiada e disseram ter ocultado cerca de 100 milhões de dólares de Cabral no exterior. Segundo a investigação, os 2 chamaram Juca quando a operação de lavagem ficou grande demais. Juca Bala e Cláudio Barbosa estavam na difusão vermelha da Interpol e foram presos em ação conjunta da Polícia do Uruguai com a Polícia Federal Brasileira. Em seu depoimento de 4 horas ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nesta quarta-feira, primeiro delator e ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, relatou que o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, teria lhe pedido 15 milhões de reais no final do primeiro turno da campanha eleitoral de 2014. O delator depôs na ação de investigação judicial eleitoral aberta a pedido do PSDB contra a chapa Dilma Temer. Ele disse que inicialmente negou o pedido do tucano, afirmando que o valor era muito alto, mas que o senador teria sugerido como alternativa que os pagamentos fossem feitos aos seus aliados políticos. Após ser preso na Lava Jato, contudo, Odebrecht disse ter sido informado que o aporte financeiro acabou não se concretizando. Ainda assim, segundo ele, teria ficado definido no encontro com Aécio que o repasse seria discutido entre Sérgio Neves
que era superintendente da empresa em Minas, e o empresário Oswaldo Borges da Costa, apontado como tesoureiro informal do Tucano. Em seu relato, o Odebrecht disse que só se recorda de doações oficiais a Aécio. A tese de separação da chapa, a qual a defesa de Michel Temer se agarra para livrá-lo da cassação, caso seja condenado, encontra eco em atores do processo no TSE, onde sua coligação com Dilma Rousseff é julgada. O PSDB, autor da ação, até hoje não se manifestou nos autos sobre o tema, deixando espaço para o presidente insistir no argumento. O vice-procurador-geral Nicolau Dino chegou a apresentar parecer contrário quando Temer fez o pedido, mas desde então arrefeceu. Para o Planalto, o Tribunal Superior Eleitoral hoje está dividido, mas com a troca de 2 dos 7 ministros nos próximos meses, o cenário tende a ficar mais favorável. Durante o depoimento de Marcelo Odebrecht, na quarta-feira, dia 1º, a defesa de Temer pediu acesso à íntegra das delações de executivo do grupo que o TSE incluiu no processo de cassação. O PSDB pediu que todas as menções a Aécio Neves, presidente da sigla, durante os depoimentos dos delatores ao TSE, fossem excluídas das atas das audiências. O acusado de ter recebido Caixa 2, ele nega. 6h mais 45 em Manaus. Depois de saltar quase 2% na véspera e ir ao patamar de R$3,15, o dólar fechou em queda de mais de 1% nesta sexta-feira, em movimento de correção e com recuo intensificado pela sinalização da presidente do Federal Reserve, Janet Yellen, de que a taxa de juros da maior economia do mundo deve subir já neste mês. A moeda norte-americana encerrou a semana em queda de 1,15% a R$3,115 na venda, após ter fechado em R$3,1513 na véspera. A economia brasileira iniciou 2017 com fechamento de vagas com carteira assinada, segundo informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. Em janeiro, as demissões superaram as contratações formais no Brasil em 40.864 vagas. Esse foi o 22º mês seguido com fechamento de empregos com carteira assinada. O consumo de eletricidade no país cresceu 2,8% em janeiro deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado e atingiu 1.084 gigawatts-hora. Segundo dados divulgados ontem pela empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, o crescimento foi observado nos 4 grandes setores consumidores e nas 5 regiões do Brasil. O maior crescimento foi registrado no setor industrial, 4,4%, influenciado principalmente pelos consumos dos segmentos têxtil, automotivo, de borracha e plástico, metalúrgico e de papel e celulose. O consumo residencial, por sua vez, avançou 1,2%. Enquanto o segmento comercial e de serviços teve uma alta de apenas 0,3%. Bastou chover um pouco mais que o esperado e parte da super safra brasileira de soja corre o risco de micar no país sem conseguir chegar aos portos. Ela está encalhada nos 100 quilômetros não asfaltados da BR-163, a rodovia que é hoje a principal ligação entre uma grande zona produtora de grãos no Mato Grosso e os portos do norte do país. Dinheiro que estava na mesa de uma grande colheita está indo para o ralo nos buracos das estradas, lamentou o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele informou que 11 navios que estavam no porto de Belém esperando carga de soja já foram desviados para portos do sul do país. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Lava Jato em primeira instância, agendou nesta sexta-feira o interrogatório dos réus na ação penal, que é o caso do triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ser interrogado em 3 de maio, às 14 horas, na sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba. Os interrogatórios começam em 20 de abril e Lula será o último réu a ser ouvido. Antes estão marcados os depoimentos dos outros réus na ação. 2 grupos ambientalistas do Texas entraram com uma ação nesta quinta-feira nos Estados Unidos por violações dos limites de poluição pela refinaria Pasadena da Petrobras na região de Houston, disseram as organizações. A refinaria é a mesma que foi responsável por uma investigação sobre superfaturamento e evasão de divisas. O Environment Texas e o Lone Star Chapter do Sierra Club alegam repetidas e contínuas violações de limite de poluição pela refinaria. 6h48 em Manaus. Os Emirados Árabes, que já ergueram o prédio mais alto do mundo com 163 andares, estão mirando um bocadinho mais alto, Marte.
O país já havia anunciado que tinha planos de enviar uma missão não tripulada ao planeta vermelho em 2021, coincidindo com o aniversário de 50 anos da União entre os ricos principados do Golfo. Mas no último mês, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, premier dos Emirados, adicionou um outro objetivo ao programa espacial: construir uma cidade em Marte em 2117, ou seja, daqui a um século. São metas ousadas, como foi também o rápido desenvolvimento de Dubai e Abu Dhabi a partir dos anos 1970 em uma região completamente deserta. 6h49 em Manaus. O Ministério da Saúde anunciou ontem a ampliação do público-alvo para 6 doses que integram o calendário nacional de vacinação tríplice viral, tetraviral, DTPA adulto, HPV, meningocócica C e hepatite A. As mudanças, segundo a pasta, têm como objetivo aumentar a proteção de crianças, garantindo elevada cobertura vacinal, além de ampliar a imunidade de adolescentes e diminuir a circulação de doenças na população. E atenção! O jornal francês Le Monde apresentou nesta sexta-feira uma denúncia envolvendo a escolha do Rio de Janeiro como sede da Olimpíada de 2016. Segundo a publicação, um empresário brasileiro repassou $1,5 milhão, ou seja, 4,73 milhões de reais na cotação, além em propinas, e um filho de integrante do Comitê Olímpico Internacional, COI. A transferência ocorreu 3 dias antes do anúncio da cidade brasileira como sede dos Jogos em 2 de outubro de 2009. A investigação feita pela Justiça da França sobre o caso começou em dezembro de 2015. A transferência do dinheiro foi feita através da Matlock Capital Group, uma holding com base nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal. Investigadores franceses apontam que a holding é ligada ao empresário brasileiro Arthur César de Menezes Soares Filho. A justiça francesa suspeita que esse repasse tem ligação direta com a Rio 2016. Agora 6h51 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros neste sábado, começando pela tarde de Salvador. Capitão da PM é baleado durante tentativa de assalto em Salvador. O que disse o Correio da Bahia? Loja de eletrodomésticos sofre o terceiro assalto em 10 dias na capital. Destaque da Tribuna da Bahia. Trindade do PSL acusa Igor Canário de calúnia, difamação e injúria. Vamos agora ao Rio de Janeiro com o jornal O Globo. Juca Bala, doleiro do esquema de Cabral, é preso no Uruguai. Ainda no Rio, destaque do dia. Polícia caça suspeito de matar moradores de rua na Baixada. Jornal Extra. Motorista de carro de Tuiuti deve ser indiciado por lesão corporal culposa. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Acusado de dar propina pela Rio 16, levou quase 3 bi de reais da gestão Cabral. O Estado de São Paulo. Por reforma da Previdência, Planalto ameaça retomar cargos de aliados. Vamos agora ao Planalto Central com destaque do Correio Brasiliense. Brasil perde mais de 40 mil vagas de emprego em janeiro. Valor econômico. Lula vai depor a Moro sobre o triplex em 3 de maio. Vamos a BH com destaque do jornal O Estado de Minas. Souza, ex-Cruzeiro e São Paulo, é liberado após habeas corpus do TRT São Paulo. Voltando ao Nordeste, ao Recife, com destaque do centenário, o Jornal do Comércio. Receita já recebeu quase 60 mil declarações de imposto de renda. Porto Alegre, 0 hora. Municípios ligados à agropecuária mantêm vagas de emprego em alta. Brasil Econômico. Brasileiros que residem no exterior podem sacar contas inativas do FGTS. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo Agora, que diz: ajudante de pedreiro assassinado por dupla com tiro no olho. Destaque do Jornal do Comércio: mulheres querem mais. Vamos agora à crítica: execuções sem freio, 15 tiros na pizzaria. E finalmente o Bom Jornal Amazonas em Tempo, que diz: escravidão e comida podre. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai. A técnica foi de Marcos Salles e Arane Sampaio. Apresentação de Edson Mello e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30.